Atos 16, 6 diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos percorrer um pouquinho aqui Atos 16. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, antes de falar um pouquinho da vida de Paulo, John Wesley foi um homem criado também, assim como muitos de nós, no cristianismo. O pai de John Wesley, Samuel Wesley, era pastor. Susana Wesley, como muitos de nós sabemos, era uma excelente ministra da palavra para os seus filhos e para muitas outras mulheres. John Wesley foi exposto à letra, à Bíblia, desde pequeno. Se tornou professor no college, na Universidade de Oxford. Não é Oxford, não. Esqueci o nome agora, da universidade na Inglaterra. Mas ele se formou, se tornou um professor. Ele era alguém extremamente sistemático, né? O metodismo vem de metódico mesmo, ele era chato. O cara fazia os alunos levantar 4 horas da manhã, faz a devocional, tem que ter orado, tem que prestar contas. Tinha os grupos pequenos, as classes, as bands. Era obrigado a confessar pecado. Ô, meu irmão, tem uma coisa que hoje a gente não faz, é confessar pecado. E quando alguém confronta a gente com algum pecado, a gente fica dodói. Meu irmão, minha irmã, para que Jesus morreu se não foi para perdoar a gente? Para que Jesus morreu se não foi para nos libertar das amarras do pecado e de toda iniquidade? E nos concedeu que é uma vida pura, santa e justificada. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Nenhum outro conhecimento pode fazer isso. Como diz a música do Fernandinho, né? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Então, pastor, glória a Deus. Nem sei se você é pastor, mas já te nomeei pastor. Você é pastor? Você não é? Ainda não? Eu estava dizendo que vai ser, amém, aleluia, obrigada. Deixa eu colocar aqui do lado. Eu não sei pregar atrás de púlpito, gente. Falei para a pastora ali, falei: pastora, me desculpe, vou sair. Então, meus irmãos, John Wesley era uma pessoa que tinha contato com a palavra. Mas existia nele um incômodo. Ele tinha medo. E sabe o que ele tinha medo? De morrer. Ele tinha medo da morte. Mas ele era realmente um homem íntegro. O desejo dele era genuíno para com o Senhor. Ele fez tantas coisas e em um determinado momento ele decide que ele vai junto com alguns missionários para a Geórgia, na recém-colônia americana, norte-americana. E ele queria evangelizar os índios. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de evangelizar fora da realidade da qual vocês estão e muito mais em outro país. Gente, é um negócio muito difícil. Primeiro porque a cultura é diferente, a língua é diferente, até mesmo dentro do Brasil. Quando eu vim para cá, meus irmãos, em Curitiba, aliás, vocês têm um negócio que eu aprendi a gostar aqui. Me lembro que eu fui visitar uma família que nós estávamos evangelizando, lá no bairro Uberaba mesmo, onde eu morava. E quando eu cheguei na casa dessa família, eles colocaram pão, nata e geleia. E eu falei: gente, o que é isso? Come. Eu não era pastora nem nada, né? Era missionária. Falou: olha, come, você vai amar. Gente, eu não gosto nada que tem leite. Eu tenho um negócio com lactose. Não tenho alergia não, mas não gosto. E aquela senhora tinha feito aquele cafezão, sabe? Com aquele pãozão caseiro. E ela partiu um pedação e colocou aquele monte de nata e colocou geleia por cima. Eu falei: meu Deus, isso é de comer? E ela falou: come, você vai adorar. Eu levei, sem brincadeira, acho que eu fiquei uns 5 minutos olhando para aquele pão, ele olhando para mim, eu olhando para o pão, ele olhando para mim. Eu falei: como ou não como esse negócio? Que coisa estranha, nata com geleia, doce de leite com queijo, né, meu povo? Mas brincadeiras à parte, eu estava desvendando um pouco da cultura aqui paranaense, da cultura curitibana. Eu vou dizer que hoje eu gosto de pão com nata e geleia, né? Eu comi e eu gostei.
Onde eu quero dizer, nem sempre é fácil a gente chegando com aquilo que a gente carrega. Porque não depende só da gente, depende do ambiente. Depende da gente se achegar àquele ambiente. Então John Wesley sai da Inglaterra todo engravatado, almofadado, e chega no meio dos índios para falar, brincaína aqui, glória a Deus, para falar, meus irmãos, de um Cristo teologizado, aprisionado ali dentro do coeficiente dele, do entendimento dele, não que estava errado, não estava errado, mas não comunicava. E no diário de John Wesley, quando ele está então voltando para a Inglaterra, alguns meses depois, ele coloca a decepção dele de não ter convertido nenhum índio para Jesus. Eu te pergunto, o que estava faltando para John Wesley? O que estava faltando para esse homem? E é engraçado também, porque na viagem de volta, ele pega uma grande tempestade, e os amigos dele moravianos, os pietistas, começaram a adorar e cantar no meio da tempestade. Ele morrendo de medo de morrer, e o povo adorando, vamos morrer. Eu quero dizer para você que até para a gente passar pela morte tem pontos de vista. A gente pode passar pela morte reclamando, ou a gente pode passar pela morte dizendo, Senhor, o céu me espera. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Gente, quando eu canto esse cântico em oração, eu tremo, porque eu falo, Jesus, eu vou ver seu rosto. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então tudo depende do ponto de vista. E John Wesley, então, quando ele volta decepcionado com ele. E aí então, uma certa noite, no dia 24 de maio, na rua Aldersgate, em 1738, ele vai mal-humorado, ele vai de má vontade, para uma reunião, aonde está sendo lido o prefácio da carta aos Romanos, escrito por Lutero. E quando a pessoa que estava lendo começa a ler essa carta, ele sente o coração dele o quê? Estranhamente aquecido. Mas sabe o que é mais interessante? A gente fica só com estranhamente. Ele diz assim que, aquele momento, ele não tinha mais medo da morte. Ele entendeu que ele estava totalmente salvo e que todos os seus pecados foram perdoados. Deixa eu te contar um segredo, se você não sabe. Os seus pecados já foram perdoados. Até os que você não cometeu ainda. Você pode dizer aleluia? É por isso que a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, Deus ama pecadores. Deus me ama e ama você. Oh, aleluia. E Deus amou Paulo, o qual nós lemos agora o texto em Atos 16. E foi encontrar com Paulo na estrada para Damasco. E nós sabemos da história, de que uma forte luz o cega naquele momento. E ele ouve o quê? Ele ouve a voz de Jesus. Meu irmão, minha irmã, cutuca a pessoa do seu lado e diz assim, olha, tem uma coisa que eu preciso dizer. Fala aí, tem uma coisa que eu preciso dizer. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Todo dia. Todo dia. Você está ouvindo a voz de Jesus todo dia? Eu ouço a voz de Jesus todo dia, gente. Todo dia Jesus fala comigo. Não fala com você, não fala comigo. Posso contar muitas experiências para vocês, mas voltando aqui, Paulo. Então Jesus chega para Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu? Ele diz, eu sou o Cristo, Jesus, que você está perseguindo. E ali então nós temos um momento assim que eu falo, é uma catarse espiritual. Alguém que estava com os olhos abertos precisa cegar os olhos humanos para que possa abrir os olhos espirituais. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que a sua incredulidade não impeça você de enxergar as regiões celestiais. Que o Senhor derrame sobre essa igreja, sobre o distrito aqui em Curitiba, sobre a igreja metodista no Paraná, fé, fé.
Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Lá fora, eu vou dizer para vocês, lá no Oriente Médio, tem homens e mulheres ressuscitando. Tem pessoas sendo curadas. Eu quero viver e quero ver. Eu tenho uma experiência maravilhosa. Pastorei 11 anos em Itaberaba, zona oeste de São Paulo, junto com meu esposo. Sou casada. Meu esposo também é pastor. Nós temos 2 filhos. O Davizinho com 14 anos, a Alice com 8. E nós pastoreamos 11 anos, então, ali na região, na zona noroeste de São Paulo. E certa feita, o Paulo, um irmão da nossa igreja, estava com um câncer na garganta. E ele, então, assim, fumante durante muitos anos também, né? A gente sabe o que isso pode ocasionar. Mas arrependido, genuinamente, ele vem conversar comigo e diz: pastor, eu queria tanto ser curado. E aí, então, um culto onde, meus irmãos, o céu desceu. Quando eu digo o céu desceu, é que as pessoas pararam de prestar atenção em qualquer coisa e prestar atenção só no céu. Porque eu não sei você, mas nós que somos pastores, nós temos radar nos nossos olhos. Então, às vezes, você está no culto e está mexendo no celular, e está respondendo no Instagram, e está olhando para não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, o culto é para quem? A sua atenção tem que estar voltada para quem? O seu coração tem que estar voltado para quem? O culto é para o Senhor. Não é para mim, não é para você, não. É para o Senhor. Então, o céu desceu naquele lugar, e o Senhor me tomou, me levantei. O Paulo estava lá no meio, eu falei: Paulo, vem aqui agora. Ele levou um susto. Falei: vem aqui agora, Paulo. E ele veio, e eu cheio do Espírito, cheio de poder. Eu falei: chama os intercessores, pega o óleo, coloca na garganta, vamos orar, vamos profetizar. E nós oramos então para que ele fosse curado, para que aquele nódulo, aquele câncer fosse embora. Aí você pensa assim: sumiu na hora, fogo desceu, ele sapateou e girou. Não, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Porém, meus irmãos, ele estava com uma cirurgia marcada. Fez todos os exames. Chega do dia da cirurgia, a igreja orando. Aleluia. E de repente ele chega então para fazer a cirurgia. O médico que foi fazer a cirurgia, ele estava fazendo pelo SUS, não era o mesmo que acompanhou. Falou: olha, eu vou pedir uma tomografia só para a gente ver onde está localizado aí bem. E ele pede uma tomografia e de repente começa aquele zum dentro do hospital. E entra um médico e entra outro, e entra um médico e entra outro, e o Paulo lá parado, né, na sala de cirurgia. E conversa, vai, conversa, vem, entra anestesista e pega uma radiografia, e pega uma ressonância, e pega não sei o que e coloca. Aí o médico falou: viu, onde é que você operou? Aí o Paulo falou assim: não, eu não operei, eu vim operar hoje, né? Ele fala: não, você operou. Ele falou: doutor, a cirurgia foi marcada para hoje. Tem meses que eu estou tentando essa cirurgia. E aí ele pega a tomografia e fala assim: você operou, porque o nódulo não está aqui e tem uma cicatriz. Você está entendendo? Deus não só tirou o nódulo, como Ele deixou uma cicatriz para dizer que há um Deus que opera. Ele continua curando. O Espírito continua conduzindo as nossas vidas. O texto que nós lemos diz que Paulo queria ir para a região da Frígia-Gálata, mas que o Espírito impediu ele. Eu acho tão interessante porque a gente se esquece que o Espírito tem vontade própria. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é uma pessoa com vontade, com direcionamento. Onde está a igreja que clama ao Senhor e diz: Senhor, o que queres que nós façamos? Jesus sempre perguntava para quem ele curava: o que queres que eu te faça? Parecia até meio doido, né? Porque estava diante de um cego. O que você quer que eu faça para você? O cego: que eu volte a ver. Não é óbvio? Não é óbvio. Muitas vezes não é óbvio qual é a direção que o Espírito quer nos dar. Mas nós precisamos então abrir os nossos ouvidos espirituais para discernir e ouvir aonde o Senhor quer nos levar. Meu irmão, uma coisa eu sei: é óbvio que Deus quer crescimento para esta igreja. Sabe por que é óbvio? Porque nós servimos a um Pai de muitos filhos. Deus é Pai, e Ele quer que nós geremos filhos. E desde Gênesis até Apocalipse,
o Senhor prospera o seu povo. Vai gerando. Então coloca a mão na pessoa do seu lado e fala assim: olha, prospere. Porque é da vontade dos céus. É da vontade dos céus que você prospere. É da vontade dos céus que você cresça. Porém, Paulo queria ir numa direção que não era a direção que o Espírito queria que ele fosse. E aí o texto diz o quê? Que o Espírito o impediu. O Espírito não deixou ele ir. Então ele contornou ali Mísia e desceu a Trode. E aí eu quero ler com vocês de novo o versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Diga comigo, visão. Oh, aleluia. Quando a gente lê o texto de Joel, diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão, os vossos velhos sonhar. Cadê os jovens de visão aqui dessa igreja? Cadê os idosos que sonham? Oh, aleluia! Cadê os adolescentes que profetizam? Aleluia! Vocês estão entendendo aqui o negócio? Visão. A visão de Paulo foi aberta. E ele vê um macedônio. Sabe uma coisa, meus irmãos, que eu tenho vivido assim? A pastora Andréia diz que eu tenho viajado bastante, estou viajando muito mesmo. E me assusta quando você comenta algumas coisas com algumas pessoas de milagres, de maravilhas, a pessoa fica assustada como se isso fosse algo extraordinário. Deixa eu dizer para você, a gente vive de milagre em milagre. Todo dia. É de milagre em milagre. É pela fé. É profetizando. Estava falando para a pastora Andréia, eu vim de um acampamento no feriado, uma conferência profética na minha igreja no final de semana, segunda-feira eu estava sem voz. Completamente afônica. E eu sou meio teimosa, não gosto de médico. Talvez você seja como eu aí, não detesto em hospital, detesto em médico. Mas aí terça-feira de manhã a coisa piorou e eu levei meu filho na escola e falei, vou no médico. Cheguei lá, o médico falou, você está com uma faringite, completamente sem voz. E ele queria me dar clavulanato, né? Queria me dar amoxicilina com clavulanato. Eu falei, dá uma bezetacil logo aí na bunda que já resolve. É, meu povo, tomei, foi isso aí. Falei, dá dipirona na veia com qual o outro remédio que eu falei lá? Decadron. Dá uma, né? Dá pelicinina logo na bunda aí que já resolve o negócio. E tomei, mas fui para casa bem mal. E eu sou dessas, meu irmão, que eu acredito em médico, acredito na ciência, mas eu também acredito no poder de Deus. E aí eu ajoelhei ali, peguei minha almofadinha de oração enquanto eu estava orando. E comecei a orar por uma série de coisas, né, da vida da igreja, na área geral. Hoje eu atuo na área geral da igreja, né? Em tantas coisas, comecei a orar pela minha igreja, pelo meu marido. Daqui a pouco o Espírito Santo fala assim, Laura, põe a tua mão na garganta. Eu peguei e pus a mão na garganta. Ele falou, agora profetiza as suas cordas vocais. Profetiza o vento e profetiza o fogo. E eu comecei a orar em línguas e comecei. Gente, de repente a minha voz saiu. Eu voltei a falar. E eu comecei a orar tão alto que meu marido subiu para ver o que tinha acontecido no quarto. Tá tudo bem, porque assim, era um choro, dizendo, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tu és o Deus, o Jeová Rafá, o Jeová Jireh. É o Deus provedor e é o Deus da cura. Mas nós nos esquecemos de nos posicionar espiritualmente nesse lugar. Paulo tem uma visão, e nessa visão ele vê um homem, e esse homem diz, passa a Macedônia. Mas eu quero destacar para vocês uma coisa muito importante. Olha o que acontece assim que teve a visão, verso 10. Imediatamente, gente, estava de madrugada, ele não esperou o dia amanhecer não. Assim que teve a visão, imediatamente eles procuraram partir para aquele destino. Deixa eu contar um segredo para vocês. Você já ouviu aquele versículo que diz assim, ser fiel no pouco e no muito Deus te colocará? A gente sempre pensa nesse versículo quando colocando ele numa dimensão material. Ser fiel no pouquinho do dinheiro, que no muito Deus vai te colocar financeiro.
Deixa eu contar um segredo espiritual para você. Ser fiel nos pequenos direcionamentos do Espírito Santo, que Ele vai colocar você em lugares ainda mais altos espirituais. Ele vai te dar direcionamentos maiores. Ele vai te colocar em lugares mais ousados. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a gente responder imediatamente. Tem a ver com a gente saber que quem está falando com a gente é o Espírito. Não interessa o que o outro vai pensar. Interessa que o comando de Deus é um comando certo. É um comando fiel. É uma palavra, basta. Paulo então levanta. E ele passa a Macedônia. E ele chega em Filipos. Abra sua Bíblia aí comigo. Vocês estão comigo? Vocês estão muito cansados? Pastor, até quando que eu tenho aqui, gente? Que eu me empolgo, né? Mais 10 minutinhos? Vocês me aguentam mais 10 minutinhos? Amém? Olha aí. Coisa linda. Verso 12. Atos 16, 12. E dali eles foram para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver o quê? Um lugar, diga comigo, lugar de oração. Quem quer fogo tem que estar no lugar de oração. Quem quer revelação tem que estar no lugar de oração. Quem quer mais da presença de Deus tem que estar no lugar de oração. Se você for ler o livro de Atos, em todos os lugares que os discípulos iam, não só Paulo, eles sempre procuravam primeiro o lugar de oração. Como está o lugar de oração na sua vida? Você passa nele de vez em quando? Ou todo dia você tem esse lugar como um lugar precioso para você? Eu tenho uma almofadinha que eu já troquei várias vezes a capa dela, porque de tanto velhinha que vai ficando. Quando eu ganhei essa almofadinha quase 20 anos atrás, estava escrito 1 Tessalonicenses 5:15. Orai sem cessar. E para onde eu vou, eu carrego aquela almofadinha. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque a oração é um lugar que nos coloca na presença de Deus. E na presença de Deus a gente tem paz. Eu não sei se é da Adventista, que é essa música, né? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Não é maravilhoso, gente? Ah, se a igreja orasse mais. Ah, se a igreja descansasse mais em oração. E sabe o que acontece, meu irmão? Que nesse momento de oração, mulheres se achegam. E dentre elas, uma mulher. E é interessante porque na visão, preste atenção aqui no segredo, na visão é um homem que diz, passa a Macedônia. Mas a primeira pessoa a se converter na Macedônia é uma mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura. E foi ela que acolhe Paulo e leva toda a sua família a se converter. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, é uma fagulha só que a sua casa precisa. É uma fagulha, é um posicionamento e a realidade pode ser transformada. Era uma mulher, não era um homem. E essa mulher se tornou uma das maiores missionárias da Macedônia, junto com seu esposo e com a sua família. Não é tremendo isso? Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas olha, de ministério já são quase 27 anos. Eu tenho a mesma paixão por Jesus, a mesma paixão pela presença que eu tinha quando eu vi o anjo, quando eu tinha 13, 14 anos. Porque uma vez que você vai se expondo a essa presença, você não quer outra coisa, você não quer outro amor a não ser essa presença. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, mas eu amo mais Jesus. Quero dizer para você, Jesus é lindo, Jesus é santo, Jesus é poderoso, Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é a estrela da manhã, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é o vento que sopra.
Olha, gente, Jesus é maravilhoso. Paulo carregou Jesus consigo, abriu mão de todos os seus títulos, de lugar no sinédrio. Ele diz que tudo isso ele considerava como esterco, uma vez que ele encontrou a presença de Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vocês estão entendendo o nível da coisa aqui? Deixa eu só adiantar para vocês, para eu não ficar lendo todo o texto, porque se deixasse eu leria. Mas o fato é que, depois que Lígia se converte, está aí em Atos 16, você pode deixar sua Bíblia aberta. Eles começam a evangelizar aí naquela região. E tem uma menina possessa de espírito de adivinhação. E ela começa a encher a paciência dos discípulos, né? De Paulo ali e daqueles que estavam com ele. E chega uma hora que Paulo perde a paciência e expulsa o demônio. Demônio adivinha, sabia? Demônio profetiza, sabia? Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você pode cair na cilada de falsas profecias. Mas enfim, isso é outro assunto. E aí o fato é que Paulo expulsa o demônio e aquela menina então é liberta e não dá mais lucro para os seus donos, para aquelas pessoas que usavam ela para ganhar dinheiro. E por conta disso, aqueles caras vão para cima de Paulo, vão para cima de Silas, vão para cima daquele grupo que estão ali, batem, chicoteiam, rasgam a roupa. E eu quero destacar isso aqui, meu irmão, minha irmã, porque hoje tem um evangelho muito Nutella sendo pregado por aí, entendeu? De que a gente que é cristão não vai passar por perrengue. Dá uma cutucada nisso, irmão, e fala, você vai passar perrengue. Vai passar. Tá tudo bem. Agora, você pode escolher passar perrengue sem Jesus, ou você pode passar perrengue com Jesus. Não é melhor passar com Jesus? Com as armas espirituais na sua mão? Aleluia, porque as armas das nossas milícias não são carnais. São espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Principalmente aqui, ó, sofismas, engano, mentira. Oh, maravilha. Paulo foi ultrajado, humilhado, rasgaram a roupa, chicotearam, bateram nele e colocaram ele na prisão. E aí eu quero ler um versículo com vocês. E estou caminhando para o encerramento. Versículo 25. Oh, aleluia. Eu quero uma chave na vida de vocês nessa noite. Que é por isso que o Senhor me trouxe aqui. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Meu irmão, minha irmã, verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Preste atenção na chave espiritual. O inferno foi abalado. Porque o chão, o alicerce é que tremeu. Não foram as paredes, mas porque o alicerce, porque as portas do inferno tremeram, se soltou todas as demais amarras. Preste atenção, oração e adoração são chave de libertação. Oração e adoração sacodem alicerces de prisões. Prisões físicas, prisões emocionais, prisões espirituais, prisões familiares. Oh, saudade da Cassiane quando ela cantava. Tá chorando, louve, não importa, louve. Tá doendo, louve, eu estou inventando os louve. O que a Bíblia diz? O seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, curando os enfermos. Vamos? Ele abre as portas para ninguém. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos.
Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluias. É o louvor e a oração e a adoração dos santos que quebra cadeias. Wesley entendeu isso. E quando ele foi batizado então no Espírito, o seu coração foi aquecido. Quando Paulo então foi visitado pela voz de Jesus, ninguém mais pôde resistir. Porque onde eles iam, eles não iam mais no nome deles, mas eles iam no nome do Senhor. E aonde as pessoas cheias da presença entram, meu irmão, minha irmã, preste atenção, o ambiente tem que mudar. Se você está cheio da presença, o ambiente da sua casa vai mudar. O ambiente do seu trabalho vai mudar. O ambiente muda porque você carrega a presença. Mas a adoração e a oração, primeiro, tratam o nosso coração. E depois, meu irmão, minha irmã, quebra cadeias. Nós temos cantado um cântico lá na nossa igreja. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor segue quebrando cadeias. Amém? Nós não podemos negligenciar que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Por isso, tomem toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, para que você possa lutar no dia mau e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Inabalável. No dia onde nós celebramos o coração aquecido, eu quero convidar a você a se colocar em pé. E nós vamos orar para que o Senhor possa trazer à sua memória o dia, a hora, o momento no qual você foi avivado pelo Espírito Santo. E que você possa então receber não só um avivamento, mas um novo batismo de ousadia na sua vida. E sair daqui com o desejo de ser movido pelo Espírito. E se o Espírito dizer, passa a Macedônia, imediatamente nós passaremos. Se o Espírito disser, põe a mão para orar por cura, imediatamente nós faremos. Se o Espírito disser, traga a revelação, imediatamente nós faremos. Comece a orar. Feche seus olhos. É você e o Pai. O Pai está aqui nesse lugar. Jesus está andando aqui neste lugar. Aleluias. Jesus, nós te amamos. E vamos chamar até o fim. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. A tua noiva diz, vem. A tua igreja diz, vem. Assim como Ezequiel diante do vale de ossos secos, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre este lugar. Vem, Senhor, nessa noite, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Aviva aquilo que morreu, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles irmãos e irmãs que um dia viram a tua presença face a face, foram tocados pelo teu Espírito Santo, que seja uma noite de memorial, uma noite de trazer a memória. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Oh, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor.
confiar em sua fidelidade. Traga a memória. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Mais uma vez quero trazer a memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Meu irmão, deixa Deus te usar. Começa a profetizar nessa pessoa que está do seu lado agora. Vamos fazer uma bagunça santa aqui, amém? Usa aquilo que Deus carregou na sua vida. Começa a jorrar sobre essa pessoa que está do seu lado. Profetiza sobre ela. Começa a ministrar sobre ela agora em nome de Jesus, amém? Aleluia, vamos orar, meu irmão. É na oração, é na adoração que as cadeias se rompem. Aleluia. abrindo caminho, curando os enfermos, tirando os
Aleluia. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Ele abre e ninguém fecha. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo. De noite ou de dia. Erga suas mãos. Oh, comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito. Aleluia. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Será lá que maciço, sarabara, a cena madia radicaletina, bacalore e arretars, sirna madura calaria retars, aracan moder ali hushena adelariar, dirvocan ali tiria alecan dushera barlit carasar, herralan mocande dialetsar, derralio charaleari. Libera, Senhor, sobre esta igreja, radican chusena marial, nessa noite, harandeliar bacanialarem, paixão pela tua presença, herraterra calariar, que os ouvidos espirituais se abram, que os olhos espirituais se abram, que as cadeias do coração quebrem, e haja um avivamento, avivamento da nossa alma, avivamento do nosso coração, paixão pela tua presença, paixão pela tua presença, paixão pela tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus. 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 Porque Ele faz infinitamente mais do que a tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós temos um Pai, não somos órfãos, nós temos herança, já foi preparado para nós. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu vou, teria dito, eu vou e vou preparar-vos lugar, e para onde eu vou eu virei e vos levarei para mim mesmo. Essa é a promessa do Senhor. Nós temos morada aqui e temos morada eterna. Que Deus abençoe a cidade de Curitiba. Que Deus abençoe a igreja metodista em Curitiba. Que filhos sejam acrescidos pelo Espírito Santo. Haja cura, salvação e libertação sobre esta igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.